Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Nilvo, sou psicanalista clínico e quero compartilhar com você hoje sobre um tipo de personalidade pela qual nós já convivemos no trabalho ou no ambiente familiar ou entre amigos, que é a personalidade controladora, uma personalidade dominadora. E nós sabemos como é difícil conviver com essa personalidade. Mas a psicanálise nos ajuda a entender como essa personalidade, como esse tipo de personalidade é formado. Voltemos ao ensino de Freud sobre a fase psicossexual. Nós sabemos que a primeira fase é a fase oral, é quando a criança descobre que a boca é uma fonte de prazer. Nós vamos perceber que nesse período a criança, todos os objetos ela leva à boca, né? Ela coloca na boca, porque essa é uma região que lhe dá prazer. A segunda fase é a fase anal, é quando a criança ela descobre que ela começa a ter controle, ela retém e ela expele as suas fezes, mas não somente as fezes, mas ela também pode ter controle sobre a sua urina, fazer xixi ou não. E aí ela vai percebendo então que existe essa possibilidade de controle. Essa fase é tão importante porque a criança vai descobrir o que é público e privado. Ela vai começar a perceber que tem um lugar para que ela possa fazer suas necessidades e que tem um lugar público. Então, nessa fase anal, a criança começa a descobrir que ela tem o poder de controlar. Ou seja, depois nós temos a terceira fase, que é a fase fálica. É onde a criança, de alguma maneira, essa energia sexual, essa pulsão, ela destina para o estudo, para as atividades brincadeiras, atividades das mais variadas. Ou seja, nessas três fases, em algum momento, nós fixamos em uma dessas fases. Vou usar uma analogia, um exemplo para você entender. Eu nasci na cidade de Panorama, no interior do estado de São Paulo. Depois eu passei a minha infância e juventude em Dracena. Fui para Curitiba, onde eu fiz a minha formação, passei 5 anos em uma faculdade. Depois eu vim para Campinas e fixei na cidade de Campinas. Ou seja, então hoje a minha residência, a minha vida está fixada na cidade de Campinas. A pessoa que tem uma personalidade dominadora, ela ficou fixada na fase anal, que é a fase onde a criança controla as suas fezes, a sua urina, né? Então, nesse período, ela então desenvolve o que nós chamamos então de uma personalidade controladora. Ela ficou fixada nessa fase psicossexual. Para você ter uma ideia, eu lembro de um professor que eu tenho, que ainda, né, ele ministra cursos constantemente. Ele contou na sala de aula uma história muito interessante. Ele disse que ele teve um sonho e que nesse sonho ele tinha morrido, mas que durante o seu velório e quando estava carregando o seu caixão, ele estava segurando o seu próprio caixão. E ele então procurou um analista e contou esse sonho. E o analista disse: você é tão controlador que você tenta controlar a sua própria morte, controlar o seu próprio velório. Ou seja, isso nos ensina que tem pessoas com uma personalidade muito controladora, dominadora, que a sua vontade tem que sempre prevalecer, as suas opiniões são sempre as verdadeiras. Você já deve ter convivido com alguém assim, né? E sabe como é complicado. Mas, se essa pessoa, talvez seja você, ou você conhece alguém, e quando essa pessoa é levada à análise, ela vai encontrar com o analista, o psicanalista, e o psicanalista vai ajudar essa pessoa a identificar
em que fase ela ficou fixada. E é interessante que o trabalho do analista é como se ele fosse lá e ajudasse essa pessoa a descolar ou trabalhar essa fase, elaborar essa fase para que ele possa se desenvolver, para que ele possa seguir a sua vida. Porque senão ele fica presa ou preso nessa fase e isso não permite o desenvolvimento da sua vida. Então, essa pessoa que tem uma personalidade controladora, uma personalidade dominadora, ela ficou provavelmente fixada na fase anal, ou seja, a fase em que a criança aprende a controlar, a ter essa noção de controle. E na análise, então o analista te ajuda a identificar. E quando é interessante notificar que essa fixação ela acontece inconscientemente. A pessoa ela não percebe que ela ficou fixada e como e de que momento essa personalidade dominadora então se constituiu. O analista vai ajudar a pessoa a perceber em que fase ela ficou fixada. Esse é um canal, né, psicanálise para a vida, para o dia a dia. Minha intenção é trazer uma psicanálise que ajude a você entender com facilidade e que te ajude a melhorar nos seus relacionamentos na sua vida. Então, se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos e deixe aí também o seu ok e me siga no meu Instagram. Lá também eu publico também conteúdos psicanalíticos, tá bom? Então, muito obrigado e fica aqui a minha gratidão.